Bom, boa tarde a todos, vamos lá. A gente vai dar continuidade, quem estava vendo Sociologia do Trabalho, tá? Então a gente estava vendo, por exemplo, assuntos referentes aos problemas gerados pelo trabalho, tá? E as características que o trabalho está tendo na sociedade mais atual nos últimos 20, 30 anos, tá? Sobre isso, a gente tem que falar o seguinte, né? Pegando alguns aspectos da geografia, o trabalho, né, como nós conhecemos hoje, na verdade, o trabalho como vocês conhecem, né? Ele mudou muito nos últimos 30 anos. Por quê? A partir da globalização, né, a partir do fim da Guerra Fria, a partir da globalização, cada vez mais foi inserida tecnologia, tá, na, é, no mundo do trabalho, né? A gente até conversou isso um pouco nas últimas aulas, porque isso visa dinamizar, né, essa área, cria mais empregos de um lado, enquanto outras profissões, outros empregos vão sumindo do outro lado, tá? Então, ao mesmo tempo que você vai vendo ali cada vez mais caixas eletrônicos automáticos, você vai vendo menos funcionários trabalhando nos caixas de mercados, padarias e outros lugares, tá? Isso é uma coisa que veio para ficar, gente. Infelizmente, é aquela ideia que é mais fácil a gente se adaptar ao mundo do trabalho e às novas necessidades do que achar que isso vai mudar e vai chegar um momento ali que a gente vai ter o espaço que nós queremos, tá? Então é mais fácil a gente se adequar. Até estava vendo um programa de rádio esses dias, aí eu lembrei de uma coisa que era interessante. Quando eu tinha a idade de vocês, 12, 13, 14, até os 15 anos, era muito importante as pessoas saberem tatilografia, né? Saber mexer em máquinas de escrever. Hoje em dia a tatilografia é uma peça de museu, né? A máquina de escrever é uma peça de museu, né? Então aquelas pessoas que nem eu fiz 2 anos de curso de tatilografia hoje não servem para nada, tá? E assim por diante. Então algumas coisas vão sumindo, né? Então você tem que imaginar que antigamente tinha um curso de tatilógrafa e tinha a profissão de tatilógrafa, tá? Ninguém mais conhece uma tatilógrafa. Jennifer, Júlia, por favor, câmeras. Vamos, meninas, por gentileza. Bom, vamos lá para os slides, tá? Deixa eu organizar eles lá para vocês. Onde a gente parou? Já deu uma dinamizada. Deixa eu ver aqui. Fazer o trâmite que o PowerPoint me pede. Bom, se eu fizer desse jeito, vocês não vão ver as mudanças de tela. Agora vocês vão ver. Pronto, então vamos lá. A revolução tecnológica mudou o contexto, né? O comércio internacional se intensificou. A financiarização da economia alcançou níveis até então inimagináveis. Então, hoje em dia, você consegue crédito nos bancos de uma forma até fácil para conseguir abrir uma empresa. O processo produtivo foi reconfigurado, eliminando vagas de emprego, e o setor de serviços assumiu a dianteira na geração de riquezas. Tá? Nas empresas, a competência mais valorizada passou a ser a de acesso, avaliação e gestão das informações disponíveis. Tá? Foi aquele contexto que nós estávamos. É, onde nós paramos semana passada, né? Hoje em dia, devido à tecnologia, a maioria dos profissionais eles extrapolam as suas horas de trabalho, né? Então, por causa da internet, do computador, você trabalha se deixar 24 horas por dia. Tudo bem? Minha esposa trabalha com eventos, ela está desde ontem fazendo uma produção que ela não conseguiu nem dormir. Está até passando mal ali que não conseguiu dormir, não conseguiu comer. Você vê. Tem prazos, aí você extrapola os seus horários, você não consegue se alimentar bem, você não consegue descansar bem, isso vai gerando problemas de saúde aí com o tempo. Uma modalidade de trabalho que nunca sumiu, na verdade ele ganha força de tempos em tempos, é o trabalho infantil, né? Vocês sabem que o trabalho infantil é totalmente condenado, né? Crianças não devem trabalhar, crianças devem se dedicar a ser crianças, tá? Então a gente abomina qualquer tipo de trabalho de forma de trabalho infantil, tá? Mas isso ocorre principalmente nas áreas mais rurais e nos países mais pobres, tá? Que muitas vezes a criança não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso a uma moradia adequada, não tem acesso a uma alimentação adequada. E uma das formas que é encontrado para ela conseguir ali dar um apoio melhor financeiro à família é ajudar ela trabalhando, tá? Só que aí você evita a criança de ter aquele momento da vida dela que não pode ser vivido novamente.
tá? Então, em especial, isso ocorre na agricultura, no ambiente doméstico e nas fábricas com uso intensivo de mão de obra. Hoje, o trabalho infantil atinge mais de 150 milhões de crianças no mundo. E veja a seguir os números e os fatos apresentados pela Reut, né? Vamos lá. Em 2016, 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil no mundo, 88 milhões de meninos e 64 milhões de meninas. Quase metade dessas crianças, 73 milhões, realizavam formas perigosas de trabalho, sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 anos de idade. O maior número de crianças vítimas de trabalho infantil foi encontrado na África, o maior número, falei errado, 72,1, seguido da Ásia e do Pacífico, 62, das Américas, 10, da Europa e da Ásia Central, 5,5, e dos Estados Árabes, 1,2 milhões. O trabalho infantil está concentrado principalmente na agricultura, seguido do setor de serviços e por último, no setor industrial. O fato de que a maior parte, 58% das crianças vítimas de trabalho infantil eram meninos, pode refletir uma subnotificação do trabalho infantil entre as meninas, principalmente com relação ao trabalho doméstico infantil. Tá? Isso aqui a gente até citou já semana passada. Entre 1992 e 2015, 5,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos deixaram de trabalhar no Brasil, o que significou uma redução de 68%. Entretanto, ainda há 2,7 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país. 59% delas são crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, são meninos, de 41% são meninas. A maioria da população ocupada entre 17 anos está na região Nordeste, 852 mil, e Sudeste, 854 mil, seguidas as regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. Todas as regiões apresentam maior incidência de trabalho infantil em atividades que não são agrícolas, exceto a região Norte. A maior concentração de trabalho infantil está na faixa etária dos 14 aos 17 anos. Você fala, pô, mas 14 a 17 é criança? Segundo a lei é, tá? Todos vocês ainda são menores incapazes, não deveriam trabalhar. O trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos aumentou 12,3% entre 2014 e 2015, passando de 70 mil para quase 80 mil. Tá? E aí nós temos o trabalho forçado, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Então vamos lá, pessoal. Trabalho infantil. Tem muita gente que não entende essas regras, né? Esses pormenores. Então, por exemplo, crianças podem trabalhar? De jeito nenhum. Acabou. A partir dos 14 anos, as leis trabalhistas, elas abrem uma brecha que crianças com 14 anos podem trabalhar meio período, né? Como o famoso esquema do jovem aprendiz. Só que isso não pode ultrapassar de 4 horas por dia e não pode ser durante o período de aula. As empresas, elas se aproveitam das necessidades das famílias e dos adolescentes e abusam disso. Então, por exemplo, elas passam de 4 horas trabalhando. Muitas vezes, se o adolescente estuda de manhã, eles falam que a vaga é de manhã para ele mudar para estudar à noite. Aí ele estuda, ele vai de manhã, alguém falta à tarde, ele continua trabalhando, demoram para fazer pagamentos, etc, etc, etc. Então tem toda aqueles maus caratismo que nós encontramos em alguns ambientes de trabalho. A partir dos 16 anos, um adolescente ele pode trabalhar período completo, desde que não seja no horário de trabalho. Só que no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, estão ampliando cada vez mais o ensino integral, e esse ensino integral ele acaba limando, né? É uma forma que o governo tem de a criança ou adolescente não ir trabalhar, porque eles têm 6 a 7 horas de estudos por dia, e qualquer horário que o adolescente for trabalhar, não dá certo. E o que acontece? A partir dos 15 anos, muitos adolescentes estão abandonando a escola para ir trabalhar, tá? Então a gente tem essa ideia da falta de perspectiva econômica, né? Muitas vezes esse adolescente é muito pobre, ele não vê possibilidades através da educação de uma melhoria de vida. Muitas vezes também tem aquelas necessidades familiares, os que os pais trabalham não é o suficiente para sustentar a família, então ele tem que sujeitar também a horas de trabalho. E aquela ideia também que você perde a sua adolescência, né? Então você deixa de viver momentos na sua vida que provavelmente você não vai viver nunca mais, tá? Então tem tudo isso incluído também. Bom, trabalho forçado, né? Que nós também chamamos de trabalho escravo moderno, ok? Existe? Existe, pessoal. E existe muito, tá?
O trabalho forçado está associado a práticas de escravidão, sobre as quais o trabalhador não tem liberdade para se negar a trabalhar, tá? Submetido a condições degradantes e sem quaisquer direitos, inclusive o de remuneração, tá? Até o Fantástico, né? Eu não assisto muito Fantástico, de vez em quando dá para ver uma olhadinha assim, e eles estão sempre que é possível denunciando casos de escravidão moderna. Tá? O trabalho forçado é mais frequente nos países em que setores da população estão em situação de vulnerabilidade econômica. Então, ele existe no Brasil? Sim, ele existe, porque tem uma grande população em situação de vulnerabilidade. Por conta dessa vulnerabilidade, estão desempregados e não têm qualquer capacitação ou instrução para exercer atividades especializadas. Sabe aquela ideia? Hoje em dia, uma pessoa de 40, muitas vezes 50 anos, 30 anos atrás, ela deixou de estudar para ir trabalhar. Ela chegou numa certa idade, principalmente nas áreas rurais, em que o corpo físico já não dá mais conta e fica muito difícil você conseguir trabalho. E quando você consegue, tem esses abusos, que é o trabalho forçado, onde você é super explorado, você não tem horário, você recebe muito pouco. Qualquer emprego, em qualquer lugar que você não receba de acordo com a sua profissão, já é considerado trabalho forçado. Qualquer emprego, qualquer setor que você abuse das horas trabalhadas, também é considerado trabalho forçado. No Brasil, ninguém pode trabalhar mais do que 12 horas por dia, tá? Então, por exemplo, quem tem parentes que são policiais, ou trabalha na área da saúde, ou bombeiros, por exemplo, eles trabalham 12 horas por dia. Eles não podem trabalhar, por exemplo, 24, no máximo 12. E essas pessoas, por exemplo, elas, quando trabalham em regime de 12 horas, elas costumam fazer plantão. Então, elas ficam 48, é 72, ficam 36 horas até o próximo plantão, para dar tempo de descanso para o corpo. É claro que todo mundo conhece situações que as pessoas trabalham nesse ritmo, mas aí tem dois empregos. Por quê? Porque tem que ter uma renda extra aí para conseguir suportar todos os gastos da família. Então, as pessoas vulneráveis economicamente também estão sujeitas ao aliciamento, o que caracteriza tráfico de pessoas. Apesar de rigorosa vigilância e punição, o trabalho forçado é mais comum do que se imagina. As instituições internacionais preconizam e defendem rigorosos programas de prevenção ao trabalho forçado e assistência às vítimas, segundo a Reuters 2020. Bom, mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas de escravidão moderna em 2016, sendo que 71% eram mulheres e meninas. Desse total, cerca de 25 milhões de pessoas foram submetidas a trabalho forçado e 15 milhões foram forçadas a se casar. Dos 25 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado, 16 milhões foram exploradas no setor privado, quer dizer, trabalho doméstico, construção, agricultura. 4 milhões, quase 5 milhões, sofreram exploração sexual forçada e 4 milhões estavam em situação de trabalho forçado, imposto por autoridades de governo. O fato que me chamou mais atenção, o caso foi de uma senhora, o mês passado não, o ano passado, aqui em São Paulo, que descobriram uma senhora que era empregada doméstica e há quase 30 anos na mesma casa e ela não recebia remuneração. E ela não podia nem sair da casa. Então ela ficava meio que em cárcere privado. Tá? Então essa pessoa tinha perdido contato com os familiares, estava doente. E aí um vizinho, né, da casa onde ela trabalhava percebeu a situação e denunciou à polícia. Tá? O que foi constrangedor? Não era uma família de pessoas comuns, era uma família que tinha posses, era uma família de pessoas ricas. Então isso muitas vezes é aquela ideia do o dinheiro subiu a cabeça e a pessoa acha que tem direito a explorar, a escravizar a pessoa porque ela é pobre, tá? E aí quando a gente vê as características da pessoa, a gente vê que tem um preconceito assim muito ainda vivo dentro dessa área de acontecimento, porque era uma mulher negra, uma mulher de idade, semi-alfabetizada, nordestina, então todos esses critérios. Aí você vê a contraparte, os patrões paulistas, classe média alta, que tinha posses, era dono de empresa. Quer dizer, você vê ainda um quadro histórico se formando nessa situação, ok? Bom, não vou me estender muito, porque às vezes eu exagero meus argumentos. Um em cada quatro vítimas da escravidão moderna são crianças. Os trabalhadores migrantes e os povos indígenas são particularmente vulneráveis ao trabalho forçado. Para mais dados estatísticas, consulte o site da Global
e da Reut. Bom, aqui são as leis brasileiras, né? Que existem leis para isso, tá? Então eu coloquei aqui no final para vocês, tem até o número 100 para denúncias feitas por telefone, tá? No Brasil, entre 95 e 2015, foram libertados 49 mil, quase 50 mil pessoas que estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes, internos ou externos, que deixaram suas casas por região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos, em busca de novas oportunidades ou atraídos por falsas promessas. É quase sempre a mesma coisa. Pessoa mal instruída, necessidade de trabalhar, o cara é nordestino, então muitas vezes ele escova, olha, tem uma fazenda lá no interior de Goiás que está precisando de pessoas para a época da colheita. Ah, vamos lá, quanto que paga? Ah, paga 1.500 por mês. Aí o cara vai. Chega lá, não tem lugar para dormir, não recebe, trabalho. O cara não pode ir embora, fica ameaçado de morte. É um lugar que ele não conhece, é um lugar muito isolado, onde o dono da fazenda ali, os capangas dele têm total autoridade. Então, isso é muito difícil de ser rastreado muitas vezes pelo governo. Mas que mais fere o coração é que são pessoas que têm posses que fazem isso, tá? Não é pessoas assim que é pobre, tá? O pobre não escraviza o pobre, que escraviza essas pessoas são pessoas que têm posses, tá? Entre os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo no Brasil estão na Amazônia, sendo 8 deles no Pará. Tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor com mais casos no Brasil. No entanto, há cerca de 10 anos, intensificaram-se as operações de fiscalização em centros urbanos, até que em 2013, pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu em ambiente urbano, que foi o caso da empregada doméstica que eu falei para vocês, é muito clássico. Principalmente em setores como a construção civil e de confecções. Também é muito denunciado, muitas vezes, trabalhadores bolivianos, tá? Oficinas de costura, um lugar insalubre, trabalhando 15, 16 horas por dia, menores de idade, salário pífio, sem comida direito, sem um lugar para alimentação direita, sem um lugar de higiene direito, dorme do lado das máquinas, trabalha análoga à escravidão. E tem aquela, não é porque a pessoa é um boliviano e está vivendo no Brasil que ele pode ser abusado também, tá? Então, também, se for um brasileiro que está fazendo esse tipo de abuso, ele é denunciado, pode ser também julgado. Se for um imigrante boliviano, também é a mesma coisa. As leis no Brasil funcionam tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, tá? Tanto para beneficiar, quanto para prevenir ou quanto para culpar alguém, tá? Bom, aqui finaliza esse módulo, a gente vai para o próximo, tá? Esse módulo é o restinho que a gente tinha ficado da aula passada, tá? Acho que eu fiz coisa errada aqui. Deixa eu sair daqui, fica mais fácil. Beleza. Vou colocar no ponto aqui enquanto vocês dão uma respirada. Gente, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Às vezes eu não deixo espaço muitas vezes para vocês perguntarem, mas vocês podem abrir o áudio a hora que vocês quiserem, podem me interromper, tá? Eu sei que a aula online não é aquele mesmo ritmo, não é aquela mesma vontade. Muitas vezes você está em casa, você está acabando de fazer alguma coisa, está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas vamos tentar participar, tirando dúvidas, organizando, tá? Pode mandar as ideias se quiserem e assim por diante. Eu vi algumas reclamações do pessoal do segundo A, do terceiro A, em relação às aulas online, então eu queria que vocês participassem mais também, tá? Eles estão dando algumas ideias. Quando vocês tiverem ideias, vocês podem abrir o áudio aí, falar sobre o tema, discutir. Eu ficaria muito feliz se vocês fizessem isso, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá para o próximo. O próximo é um teminha um pouquinho mais facinho de entender, tá? Mas não é tão fácil, mas é mais facinho do que o outro. Tá? Acho que falar sobre escravidão é meio pesado, tá? Eu sou professor de humanas, eu conheço muito sobre escravidão, mas sempre eu fico com um peso no coração quando eu falo da escravidão, tá? Então vamos lá. Mudanças na forma de produzir e o trabalho humano, tá? Que é a continuação, tá? Então vamos ver. Qual foi a primeira forma de trabalho, né, assim, na área industrial? Foi o artesanato, tá? O artesanato ele foi a principal forma de produção até meados da Idade Média, tá? Já vimos isso em história no passado, tá? Então a gente coloca como a primeira fase da indústria a fase artesanal. Então você tem lá o artesão, ele tem suas ferramentas, ele tem sua oficina,
tá? Ele produz uma quantidade muito pequena, sobre encomenda, produto sobre medida. Nessa época o trabalho não era tão valorizado, então você tem ali um desenvolvimento dele, mas você não tem como é que eu posso dizer assim de uma forma bem simples, você não tem uma valorização, certo? Bom, a segunda forma foi a manufatura. A manufatura ela surge por volta do século XV, tá? No século XVI ela vai que vai, tá? A manufatura, você tem essa oficina, só que você tem essa oficina em uma escala maior, e esse muitas vezes artesão ele tem vários ajudantes, e cada um vai desenvolvendo uma parte da produção, e isso vai fazer com que a produção fique em maior quantidade, dando volume maior ao trabalho. Claro que aquele antigo artesão, que agora pode ser o dono de uma oficina manufatureira, é o que tem maior responsabilidade e o que vai ter mais lucros. E também já tem aquela ideia de exploração do trabalho, tá? Porque você contrata várias pessoas e você vai explorar o trabalho daquelas pessoas querendo tirar lucro de cima do trabalho delas, tá? É a famosa ideia do patrão. A partir da Revolução Industrial, né, aí a gente tem a maquinanização, né, que é, a partir daí são as máquinas que produzem. Mesmo você trabalhando numa empresa, você passa a um mero operador de máquinas, porque as máquinas vão ser a capacitação principal, tá? E qual que é o grande problema da Revolução Industrial? Ela não chegou no mundo inteiro ainda. Tem muitos países que não são industrializados e sofrem até hoje. A partir da Revolução Industrial também, a gente tem aquela ideia da matéria-prima, da mão de obra, do mercado consumidor, que é muito importante, né? Principalmente a gente vê muito em geografia, que vai delimitar os poderes dos países. Tá? Então, tem países que são agrários exportadores, tem países que são industriais exportadores, e isso vai influenciando na economia, na sociedade e assim por diante, que é a famosa divisão internacional do trabalho. Tá? Bom, vamos lá. Com a flexibilização do trabalho e dos trabalhadores e de todas as suas características que lhes são inerentes, os direitos do trabalho são desregulamentados, desqualificados, desorganizados e precarizados. As formas contratualizadas da força de trabalho são também precarizadas. O vínculo empregatício formal vem sofrendo uma ofensiva cada vez maior. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. É, Com essas novas formas de trabalho, aquelas leis antigas que existiam, que regulavam o trabalho, elas não têm mais funcionalidade, tá? Então, essas novas profissões, elas acabam conseguindo burlar essas leis, tá? E conseguem explorar o trabalhador de uma forma, às vezes, desumana, tá? Então, uma coisa que eu nunca me aconteceu comigo, mas já aconteceu com muitos amigos meus, que é a famosa banco de horas. Então você tem que fazer hora extra, mas você não vai receber pela hora extra, você vai receber um banco de horas. Quer dizer, se você precisar faltar um dia, eu tenho que resolver um problema ali. Eu posso sair, mas você pode. Vai descontar do seu banco de horas, tá? Então é uma maneira que a empresa tem ali de fazer você trabalhar mais e não pagar você por isso. E falar, quando você precisar, a gente faz um elas por elas, tá? Você sai um pouquinho mais cedo, vai lá, resolve os seus problemas e a gente não vai descontar o seu salário, desde que você tenha um banco de horas. Se você não tiver um banco de horas, aí você pode ser despedido, né? E é uma coisa muito complicada, porque ainda vocês não passaram ainda, mas é uma coisa muito do adulto, é o medo de ser desempregado, tá? Tem muitas pessoas, elas não se apegam ao emprego, elas se apegam à necessidade de trabalhar, tá? Porque se você é um salário, você não consegue ali trabalhar, você não consegue sobreviver, tá? Você tem que pagar contas, os boletos sempre vencem, eles são invencíveis, tá? Quando vence um, vem outro, tá? Eu cheguei aqui em casa já coçando a cabeça, chegou conta de água, aí você tem que pagar. Aí você fala, putz, aí tem uniforme da minha filha para comprar. Ah, nossa, se eu for falar de todas as contas que um adulto paga, vocês vão ficar pirados. E aí isso dá um medo, um peso muito grande de ficar desempregado. Então você acaba se sujeitando, você vai é, amolecendo, você vai amolecendo propositalmente. O seu patrão vai se aproveitando dessa situação, vai te explorando cada vez mais. E você vai se sujeitando. Quando você vê, você está sendo super explorado. E está apegado ao emprego. Porque eu não posso ficar desempregado, não posso ficar desempregado, não posso ficar desempregado. Se eu ficar desempregado, não vou conseguir outro emprego, não vou conseguir um salário. E você começa a entrar em parafuso. Tá? Principalmente quando você tem família, quando você tem uma certa idade. Isso vai ficando cada vez pior.
tá? Então você vai é o famoso engolir sapos. Acho que os pais de vocês que trabalham em empresas já devem ter falado, ah, eu já tive que engolir um sapo lá na empresa. Que essa ideia muitas vezes você ser humilhado, de certa forma, você abusado e não poder fazer nada, né? Porque você tem que aceitar, senão é pior, tá bom? Infelizmente, todo adulto tem que engolir sapo. É uma coisa chata que eu tenho que falar para vocês, mas quando vocês forem adultos, não adianta chegar chutando o pau de da barraca, porque isso não resolve nada e vai ter que saber separar quando poder fazer isso e quando não pode fazer isso. Quase sempre a gente não vai poder fazer isso, chutar o pau da barraca, tá? Chutar o balde, chutar o pau da barraca, expressões aí vulgares da linguajar brasileira. Bom, consequentemente, ao enfraquecimento dos sindicatos, né, isso aconteceu nos últimos governos, devido à sua perca de representatividade com a diminuição do número de trabalhadores formais. Então, por exemplo, no último governo já se tirou a obrigatoriedade de sindicatos, tá? Então, tem muitas categorias, o sindicato não representa mais. O sindicato era uma forma que tinha de pressionar o governo por melhores condições de trabalho. Como não tem trabalhador formal, como que eles vão ter sindicatos? Né? E os trabalhadores precarizados, muitas das vezes, nem têm representação sindical. Há então a crise contemporânea do sindicalismo, crescente individualização de trabalho, resignação social, fortíssima corrente de desregulamento e flexibiliza o limite limitado do mercado de trabalho, os sindicatos deixam de ser combativos para serem defensivos, tá? Há uma institucionalização sindical. Aonde que eu vejo isso aqui? Nossa, vou dar dois lugares que acho que um dos dois vocês já foram. Por exemplo, se você vai lá no centro de Guarulhos, no calçadão, lá da Dom Pedro, 6 até 5 horas da tarde, fica a fiscalização. Quando as peruas da fiscalização vão embora, vem aquele mar de pessoas vendendo coisas na rua. Aquele é o trabalho precarizado. Você vai no Brás, meu, se não tiver. Eles sabem um dia que tem fiscalização, a hora que tem fiscalização. Se não tiver, é aquele também mar de gente vendendo coisas na rua. Se você já foi na feirinha da madrugada, no Brás, vocês nunca vão entender o que é uma muvuca. O dia que vocês vão entender o que é uma muvuca. Tipo, 3 horas da manhã, a rua tá um formigueiro de pessoas querendo vender, pessoas querendo comprar, coisas a preços baixíssimos. Tá? Por quê? Porque é um trabalho precarizado. Se a pessoa não vender mais barato, ela não compete com a loja e ela não vai conseguir sobreviver. Então, ela vai para o mínimo possível que ela vai ter de lucro, mas ela quer ali ter a venda garantida, tá? Santa Efigênia, regiões do centro de São Paulo. Acho que para nós que moramos aqui muito próximo da cidade de São Paulo, é até mais fácil a gente entender essa precarização, porque a gente vê isso constantemente nas ruas, nos faróis. Antigamente tinha os muambeiros. Ó, tem pessoas que vendem queijo na porta da casa das pessoas, vende. Meu primo ganha vida vendendo pamonha, tá? Tem um carro dos churros, tá? Tudo isso é trabalho precarizado, porque esses caras não têm segurança de trabalho, né? Segurança de trabalho que eu estou falando, por exemplo, não tem uma lei ali que vai proteger. Se o carro quebrar, meu, o que eu vou fazer sem dinheiro? Eu tenho que comprar mercadoria, tenho que ir lá arrumar o carro. Então isso vai precarizando, tá? Esse tipo de situação. Eu quero falar, participar de sindicato, então, piorou. Como que a gente vai reunir todos os trabalhadores ambulantes que existem por São Paulo para abrir um sindicato? Eu não tenho nem dinheiro, nem tempo da minha ir para um sindicato. Então, isso gera uma precarização muito grande. Essa precarização ela acaba diminuindo o poder dos trabalhadores, né? Como classe trabalhador, classe ali guerreira ali, que está lutando por melhores condições de trabalho, tá? Mais um slidezinho só que a gente para, tudo bem? Esse aqui eu não lembro quantos tem. Bom, é, esse slide basicamente é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Ó, na maioria das vezes, através do trabalho alienado, esses sujeitos conseguem apenas promover insuficientemente suas necessidades básicas. O que é o trabalho alienado, né? É que nós estávamos falando, por exemplo, acho que na aula da segunda-feira, aula da semana passada, lá de história, que é aquela ideia, pô, eu tenho que votar, mas eu sei o que é política. Quem são os políticos? Qual a função de um político? Tá? E a mesma coisa é trabalho. Meu, todo mundo vai ter que trabalhar, mas eu sei o que é o mercado de trabalho, eu sei quais são as leis trabalhistas, tá? E que tipo de empresa, como que eu vou conseguir perceber quando eu estou sendo enganado, quando eu estou sendo abusado? Então, isso é uma alienação do trabalho, tá? A gente vê isso principalmente em escolas públicas, que se alguém já foi aluno de escola pública, cada vez assim está mais precarizado o ensino, não a educação. Assim, por exemplo,
Comida, tem, não falta, limpeza. Tudo tem na escola. Mas, por exemplo, cada vez menos a gente ensina o que é necessário para os alunos. E cada vez mais eles ficam alunos mecanizados. Eu dou aula no governo, no estado, e eu tenho alunos de sextos anos que assim, eles vibram quando é para fazer só copiar texto. Por quê? É uma lição fácil. Ah, vamos fazer um texto, vamos discutir. Ah, não quero. Então, isso vem desde muitos do final da fase infantil, de querer fazer o que é mais fácil e não parar para pensar nas consequências, não parar para pensar no que vai melhorar. E nisso você vê uma turma lá, às vezes, de 30 alunos, os únicos que se disponibilizam, às vezes, pensar, criar um conhecimento, são 5, 6. Isso é uma turma de 30. Tá? Esse sim, talvez tenha um êxito futuro. Os outros quer ficar correndo, quer ficar brincando. É aquela forma, aquela ideia que não tem noção ainda, isso é muito pesado. Tá? Bom, vou parar a gravação por aqui. A gente continua a partir desse slide semana que vem. Ok?